Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Teresópolis está de luto, mais uma vez, em consequência de uma fatalidade no trânsito. Mais uma pessoa perdeu a vida após ser atropelada e novamente por uma motocicleta, dessa vez no centro da cidade. A vítima, Valdir José do Couto, 60 anos, poeta, escritor, músico, bastante conhecido, bastante envolvido com as causas culturais aqui do município. O Valdir havia acabado de sair do ensaio da peça Via Sacra, na Praça da Matriz Santa Teresa, na Várzea, do qual faria parte, quando foi atropelado por uma motocicleta no final da noite desta terça-feira. Imagens dos circuitos de segurança da região, a mais de uma imagem já obtida pela polícia, mostram que ele atravessava próximo da faixa de pedestres, não estava exatamente na faixa, estava a 3, 4 metros da faixa, mas, em consequência do que se vê a seguir, a velocidade que a moto vem empregando, mesmo que se estivesse na faixa, dificilmente o resultado seria diferente. A gente percebe nas imagens que ele vem, ao perceber a moto, naquele reflexo acaba dando aquela corrida, a gente acha que dá para chegar do outro lado, mas o condutor da motocicleta puxa para o mesmo sentido e não consegue evitar a colisão. A moto era conduzida por um rapaz de 24 anos que ficou ferido e foi levado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Não houve tempo para o mesmo atendimento para o Valdir José do Couto, que acabou falecendo no local, na Avenida Delfim Moreira, no final da noite de terça-feira. Nossa equipe esteve na 110ª Delegacia de Polícia e conversou com o delegado Márcio do Bugrais sobre a investigação desse fato. Na noite desta terça-feira, mais um acidente produziu uma vítima fatal, dessa vez na Avenida Delfim Moreira, bem em frente à Praça da Matriz de Santa Teresa. Valdir José do Couto, de 60 anos, atravessava a Avenida Delfim Moreira quando uma moto em alta velocidade o atingiu. Infelizmente, não houve tempo de socorrer o senhor Valdir. Nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado titular, Dr. Márcio do Bugrais, para saber dele em qual crime se enquadra o motociclista que estava guiando a sua moto em altíssima velocidade. Bandeira, mais um caso. Parece que todas as semanas a gente faz a mesma reportagem falando de acidentes fatais por ações imprudentes de pessoas, principalmente conduzindo motocicletas. Nós tivemos nessa noite, infelizmente, um senhor que veio a morrer em razão de atropelamento, estava saindo da igreja e passou em altíssima velocidade um motoboy e atropelou esse senhor, causando a morte dele. Então, nós vamos fazer, a partir de agora, uma perícia para estabelecer a velocidade que esse motoboy estava. Pelas imagens, a gente consegue já concluir que ele estava em velocidade acima da velocidade permitida no local. Mas eu quero que a perícia defina para mim uma velocidade aproximada. Confirmando que tipo de velocidade ele estava, nós vamos imputar para ele um crime de homicídio doloso por dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Não pode um motociclista passar em frente a uma igreja sabendo que ali existe grande movimentação de pessoas em altíssima velocidade. Então, nós vamos aguardar o exame pericial para definir a responsabilidade desse motociclista. Esse motociclista está internado no hospital e a polícia está fazendo a guarda dele? Ele não está preso porque o Código de Trânsito define que se a pessoa não se evadir do local, ela não pode ser presa em flagrante, a não ser que se comprove que ela estava, por exemplo, sob efeito de álcool ou de drogas, que não foi o caso. Então, ela não está presa em flagrante, mas ela está sendo ouvida no hospital, porque ela vai se manifestar a respeito dos fatos, mas a gente, independentemente disso, já está recolhendo imagens e, pelas imagens que já chegou às nossas mãos, dá para perceber que ele estava em altíssima velocidade.
Valdir José era presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Teresópolis, tendo sido empossado recentemente. Já foi homenageado pela Câmara de Vereadores, também pelo Lions Club, entre outras instituições, como o Grêmio Musical Paquequer. Mas, muito tempo atrás, antes de se envolver mais profundamente nas causas culturais do município, o Valdir ficou conhecido pela participação em um filme policial gravado aqui na cidade. Isso mesmo, em meados dos anos 90, foi feito um filme aqui na cidade. Olha só o Valdir aí. Esse filme se chama Praia 8, Conspiração Serrana, um filme gravado totalmente aqui em Teresópolis, com diversas locações, que mostram nos dias de hoje, para quem assiste inclusive, uma Teresópolis bem diferente da que se apresenta. Nessa trama aí, o Valdir interpretou um repórter que seria sequestrado após flagrar um movimento de tráfico de drogas, e ele permanece sob a ameaça dos traficantes, né, do filme, que tinham interesse que ele destruísse a gravação, né, feita para a televisão, até que ele é salvo pelos detetives Max e Quintanilha. Esse filme teve, inclusive, uma segunda parte, que não teve a participação do Valdir, mas essa inicial aí, né, aquele filme mais rústico, deu o que falar aqui na cidade, né? Esse filme feito no meados para o final dos anos 90, por exemplo, essa imagem da Colina dos Mirantes, hoje em dia não se tem mais acesso a esse lugar, não se vê mais a colina do jeito que se via antigamente. Aparece o centro da cidade, diversos outros pontos bastante interessantes. O corpo do Valdir está sendo velado na Igreja Brasil para Cristo, localizada na rua Darcy Menezes de Aragão, próximo à Aviação Teresópolis, e o sepultamento está marcado para as 11 da manhã desta quinta-feira no cemitério municipal Carlinda Berlim, mais conhecido como Caingá. Infelizmente, diariamente, como citou o delegado Márcio do Bugrais, diariamente a gente tem no trânsito aí flagrantes de irregularidades, de barbaridades. Algumas podem parecer pequenas, mas podem gerar aí diversos problemas. Olha só, por exemplo, o flagrante feito pela nossa reportagem hoje. Preste atenção, ciclofaixa. Ciclofaixa é uma faixa para bicicleta que aqui na cidade é compartilhada com pedestres. 1, 2, vai vendo a imagem feita pela nossa reportagem. 3, isso aqui, ó, perto de meio-dia. Horário de trânsito movimentado, deveria estar cheio de guardas na cidade. Seguidamente 3 e de repente mais uma moto na ciclofaixa. Mais uma, e o pedestre sai, como se fosse culpa dele estar atrapalhando o trânsito da moto. É absurda essa situação e ocorre diariamente na ciclofaixa. Alô, Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, da Luz, o pessoal da Guarda Municipal. Todo santo dia, e dia que não é santo também, a gente vê essa situação. E essa primeira ainda está sem placa. Olha só, o casal na moto sem placa, deveria ter sido apreendida e retirada de circulação já essa moto, seguindo pela ciclofaixa, correndo o risco de atropelar um pedestre, de atropelar um ciclista, depois aí, se, entre aspas, fechado por uma pessoa que está no seu local, na faixa, voltar para a pista e causar um acidente, é uma barbaridade. O motoqueiro, isso não é motociclista não, isso é motoqueiro achar que pode fazer esse tipo de coisa. E olha só, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 193, transitar em ciclovias e ciclofaixa, infração gravíssima, multa de R$ 880. Esperamos que a Guarda Civil Municipal encaminhe as devidas multas para essas 3 motocicletas identificadas em ciclofaixa, as 3 que estão com placa, porque uma está sem placa. Aí vocês compreendem o que eu falo aqui frequentemente, né? Cometer uma barbaridade no trânsito, poder atropelar uma criança, um idoso, um ciclista e fugir sem sequer identificado porque está sem placa. Depois o pessoal vai para a rede social querer explicar o inexplicável, né? Tem um ditado antigo que diz o seguinte: batom na cueca não se explica. E é isso aí, o verdadeiro batom é isso aí. Qual é a justificativa para andar na ciclofaixa? Pode estar trabalhando, fazendo o que for. Não pode. Bom, a Guarda Municipal já tem as imagens e deve aí se pronunciar sobre o assunto. O governo do estado anunciou nesta terça-feira um crédito para taxistas. Atenção, você que pretende mudar, trocar de veículo. Esse crédito é especialmente para a renovação da frota. Vamos criar um programa
criar alguma coisa que a gente possa, inclusive, ver uma fonte de custeio que torne esse programa perene. Veio a ideia da gente fazer a primeira leva, até porque há uma necessidade da gente entender a demanda da categoria, e essa demanda real só vai ser entendida na prática. Só talvez em 2 ou 3 anos que a gente vai entender qual é a necessidade anual que a categoria tem. Por enquanto é tudo previsão. No começo, muita gente vai entrar e depois a tendência é que as pessoas vão entrando aos poucos, Patrícia. Isso vai tendo uma rotatividade anual, até porque o carro vai ficando velho aos poucos, tem a prestação antiga para pagar ainda. Então, isso se torna, ao longo dos anos, uma política real e perene. Por isso que eu fiz uma primeira autorização de 20 milhões de reais. Assim que acabar os 20, a gente vai liberando mais 20, até entender qual é a demanda anual da categoria. Porque nós queremos colocar no Fundo Soberano a fonte de custeio desse programa anual. E esse programa ele vai poder existir para sempre, não só durante o governo Cláudio Castro. Mas que a gente possa, deputado, ir criando fonte de custeio, e o Fundo Soberano serve para isso, para que a gente faça desenvolvimento econômico. E o taxista é, sim, parte do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Com 3 meses de atraso, foi entregue a Praça do Meudon, mais uma aí que estava sendo reformada pela Prefeitura. A inauguração ocorreu nesta terça-feira, com a participação do prefeito Vinícius Clausen, secretários municipais e alguns vereadores. O espaço foi totalmente reformado, recebendo novo piso, alambrado, iluminação, pintura e sinalização oficiais, além de tabelas para jogos de basquete e traves para partidas de futsal e handebol. Segundo a Prefeitura, as próximas praças que serão entregues são a Francisco Graciano, na Beira-Linha, Francisco Portela, na Várzea, e Jorge Roberto Lac, no bairro de Pimenteiras, e lá, para o final, por último, a Praça de Bom Sucesso. A Prefeitura iniciou esta semana um projeto de saúde no interior do município. Um ônibus leva atendimentos para localidades que não têm aí o serviço básico. O primeiro bairro a receber a unidade móvel de saúde foi o Cruzeiro. Bora conferir? Olá, querida Teresópolis, estamos aqui no Cruzeiro, no 2º distrito, interior da nossa amada cidade, junto com a secretária Clarissa Rippel e também a doutora Cláudia Miguel, que é subsecretária da Atenção Básica, fazendo uma entrega importantíssima, que é a nossa unidade móvel de saúde, um ônibus 0 km, totalmente adaptado, com consultório médico, consultório odontológico, que vai fazer uma abertura, um acolhimento importante em alguns bairros e algumas comunidades que ainda não possuem o postinho de saúde. Então, eu tenho aqui que dar os parabéns à nossa secretaria. Isso aqui é um sonho, né, doutora Clarissa? Sim. Que a nossa gestão vem perseguindo para entregar à nossa população, sabendo que aqui nós vamos ter também um serviço de marcação de consultas, de exames. Então, as pessoas vão poder aproveitar essa unidade, não vão precisar ir no centro da cidade, enfim, para um postinho de saúde, vão aproveitar essa unidade para poder então fazer a marcação da sua consulta, do seu exame. Mais uma vitória, mais uma entrega de Teresópolis. Parabéns a todos. Falando em saúde, o governo municipal vetou a criação de um projeto teatral que seria aplicado em unidades de saúde como maneira de amenizar a situação de pacientes que estão internados. Esse projeto que a gente já conhece há muito tempo, mas a ideia de um projeto apresentado na Câmara é criar um específico aqui para o município. Esse veto causou aí revolta de alguns vereadores, entre eles Raimundo Amorim. População de Teresópolis, olha só que absurdo, olha só que absurdo. As pessoas saem de suas casas de livre e espontânea vontade para fazer um trabalho social, altamente social, que levam a alegria para aqueles que estão internados.
para as crianças que estão internadas, para os adultos que estão internados, para os idosos que estão internados, aqueles que estão sofrendo estão internados. Eles simplesmente vão, tiram o seu tempo para levar alegria para essas pessoas, para esses doentes. E vem um inteligente, que eu espero que ele nunca vá para um hospital para ficar internado. Espero, é o desejo meu que ele não vá para o hospital para ficar internado, que eu acho que nem merece ficar internado. Nem merece ir para um hospital a pessoa que faz algo desse tipo. Nem merece internação num hospital. Ele vai ser bem cuidado, mas isso que ele está fazendo aí, rejeitando algo desse tipo, não merece ser internado num hospital. Pela sua atitude. Isso é atitude de pessoa que não preza pela vida dos outros, pela saúde dos outros, pelo bem-estar das outras pessoas. Então, senhor presidente, senhor vereador, eu lamento profundamente que alguém do executivo se ache capacitado de vetar algo como esse que nós vamos derrubar agora. Vamos dar mais uma passada aí nas ocorrências policiais. Primeiro, 2 casos de tráfico de drogas na cidade, né? Parece notícia repetida, mas infelizmente não é. Primeiro, o bairro da Quinta Lebrão, olha só o flagrante. Um rapaz foi preso, um jovem de 24 anos, foi preso lá na rua 7 de setembro, aliás, em uma área de mata, né, vizinha à rua 7 de setembro. Ele, ao perceber a chegada da polícia, né, Patamo IP2, tentou se esconder na mata, né, fugiu para o mato, terminou na cadeia. Foi preso com 43 sacolas de cocaína e 47 trouxinhas de maconha. No bairro de São Pedro, mais uma ocorrência, dessa vez aí foi na rua Antônio Vivaldi, no bairro dos Funcionários, que é uma das divisões aí de São Pedro, e foi preso, né? Nesse caso foi detido, um adolescente, 15 anos, né? A polícia havia flagrado ele em outras situações de tráfico, ele estava de posse também de maconha e cocaína. O material foi apreendido e apresentado na 110ª DP, e ele ficou aí, foi acautelado, né, e encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. Preste atenção agora nessa notícia, que também está dando o que falar na cidade, um caso de uma professora denunciada aí por assediar um estudante de 10 anos, né? Foi entendido um assédio, um abuso. Muito se falou sobre esse caso nas redes sociais aí nas últimas horas, e nossa equipe esteve na 110ª Delegacia de Polícia. O Bandeira conversou com o delegado para esclarecer essa situação. Assinantes e espectadores da Diário TV entraram em contato com a nossa redação para saber sobre essa história da professora que assediou uma criança, um aluno seu de 10 anos de idade. Então, para contar essa história, nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado titular, que vai falar sobre esse crime de assédio sexual a uma criança estudante da rede municipal de ensino. Bem, nós fomos procurados pela mãe da criança, uma criança de 10 anos de idade, dizendo que ela teve acesso ao celular da criança e observou que tinham várias mensagens de cunho sexual que eram enviadas pela professora dessa criança para ele. Então, mensagens falando de questões sexuais, e também que teria sido enviado fotos sensuais para a criança. Nós analisamos e observamos que existia indício de assédio sexual em face de menor. Instauramos o inquérito policial, pedimos a busca e apreensão de celular, computador, pendrive e qualquer outro elemento importante para a investigação. Também pedimos o afastamento da professora da escola, a proibição dela de frequentar o local, de exercer atividade de professora, e também a proibição dela ter qualquer tipo de contato com a criança. Então, a partir de agora, a gente vai analisar o celular, analisar o computador, para observar se outras crianças também foram vítimas do mesmo crime, e, ao final disso, a gente vai relatar esse inquérito policial. No caso, ela está respondendo por um crime do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o artigo 241-D, que é definido como assédio sexual em face de criança e pode ter pena de reclusão de 1 a 3 anos. Agora, ela veio à delegacia prestar depoimento, acompanhada do marido,
E aqui próximo da delegacia, do lado de fora já, pessoas revoltadas com essa situação acabaram agredindo o marido dessa professora, não é isso? Exatamente, a professora foi ouvida e veio acompanhada do seu marido, também prestou depoimento, e ele, quando estava no local para efetuar a compra de um lanche, ele foi abordado por vários homens que o agrediram. E ele fez um registro de agressão em razão disso, né? O que a gente acredita é que pessoas que de repente sejam parentes de crianças da escola, revoltados, tenham agredido o marido da professora. Isso é uma barbárie, o marido não tem nada a ver com isso, entendeu? Também parece que o filho da professora também ele foi ofendido, entendeu? Tem que se entender que a polícia está fazendo o seu papel, que não é certo se fazer justiça pelas próprias mãos. O que tem que ser feito a gente vai fazer e as pessoas têm que aguardar, respeitar e não agir com as próprias mãos, porque isso pode gerar uma responsabilidade para aquele que também, numa ação precipitada, possa vir agredir ou ameaçar uma outra pessoa. Essas e outras você vê também em nosso site, o netdiario.com.br. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo boletim informativo, além da página, tem aqui a barrinha de notícias da Diário TV, nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E você que está aí pelo YouTube, clique no sino, se inscreva em nosso canal e fique sempre bem informado. Até breve!